pessoal, nós estamos começando mais um episódio do Sioncast. Meu nome é Luísa, eu sou obreira de Jocum Sion e hoje nós vamos estar conversando com a Karen sobre oração e missões. Karen, se apresenta um pouco pra gente. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Karen, eu tenho 27 anos, sou obreira há 3 anos aqui em Jocum e moro na cidade de Quissamã, a minha família é toda de lá, então estou aqui na missão fazem 3 anos. Karen, conta pra gente como que você começou assim nesse lugar de missões, como o Senhor gerou isso com você sobre missões no seu coração. Então, Lulu, eu sempre soube do meu coração missional. O Senhor sempre comunicou isso comigo. Então, eu recebi um convite de fazer parte do Impacto Radical. Eu não sei se a galera conhece, mas é muito conhecido. E a gente vive um final de semana bem imerso na situação da igreja perseguida. E ali o meu coração foi assim, totalmente impactado com essa realidade sobre missões, sobre a igreja perseguida. E o meu pastor, na época, ele sempre teve esse coração missional. Na época era o pastor Alberto. E aí ele também já via em mim esse coração sobre missões. Então eu já, desde muito nova, eu liderei a campanha de missões lá da igreja, fiz o Impacto Radical, aonde eu também fui promotora da cidade, eu levava a galera para o Impacto Radical. E aí eu tive minha primeira experiência lá em Colinas, Maranhão. Foi aonde eu tive a certeza, assim, sabe? Quando a gente é marcado, Uhum. a gente vive a experiência com o Senhor. Eu acho que eu passei 7 dias lá em Colinas e todos os dias a gente ia para a rua fazer missões. E ali o Senhor, sabe, fui marcada. Uhum. Ali começou uma nova fase da minha vida, no qual o Senhor disse: é agora, vamos para a missão, te escolhi para isso. Então, minha amiga, comecei a caçar Jocum Uhum. no Instagram até que eu achei a Sion e parei aqui. Vim só fazer uma ITED e estou aqui há Uhum. 3 anos. Então, é muito legal ver como o Senhor te direcionou para esse lugar, te É. marcando num contexto de igreja perseguida, né. Mas agora conta um pouco pra gente sobre o seu projeto, como foi desenvolver ele e para qual nação o Senhor vai te enviar. Então, primeiro eu quero dizer, façam EDOI, tá? Que foi a melhor escola da minha vida. E, assim, começou sempre no lugar de oração. A EDOI tem esse coração, né? Primeiro Uhum. trabalha o caráter do intercessor. Não, a EDOI não vai te ensinar a orar, a EDOI não vai te ensinar esse campo, a EDOI vai trabalhar o coração do intercessor. Mas dentro desse trabalho do coração do intercessor, a gente acaba descobrindo o coração de Deus. Uhum. E uma coisa que eu descobri dentro da EDOI, que o que tem no coração de Deus são os povos. E aí, fazendo relógio de oração, a gente aprende um esquema de relógio de oração. E eu não tinha nenhuma nação. Quando o Senhor me chamou para missões, eu só sabia que eu iria fazer missões Uhum. e que eu iria pisar em nações, mas eu não tinha um lugar específico. E aí eu lembro que eu estava no escritório fazendo relógio de oração. E aí orando, 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 por fim eu cheguei na parte do projeto. E eu falei: Senhor, tô aqui para escutar do Senhor sobre o projeto. E aí, audivelmente, gente, audivelmente, foi algo sobrenatural que me marcou. Eu escutei a voz do Senhor falando: Sudão, norte da África. Falei: cara, eu tô ficando louca. Não é possível. E aí eu tinha um caderninho, na época eu escrevi Sudão, norte da África. E aí comecei a orar em muitas lágrimas. Eu falei: gente, será que isso é verdade? Resolvi entrar no Google. E de fato existia um povo. É uma nação, Uhum. Sudão, fica no norte da África. Hoje em dia eles devem ter uns 45 milhões de habitantes. Nossa, é É, grande. é um lugar perseguido. Na época, quando eu fiz o trabalho da EDOI, ele estava em 8º lugar de perseguição mundial. Há pouco tempo eu entrei, agora o Sudão está no 4º lugar de perseguição mundial. Então é um lugar perseguido, é muçulmano lá, tá? O Islã predomina lá. Então não tem muito acesso aos cristãos lá dentro, mas eu sei que existe. E aí o Senhor me direcionou a trabalhar com esse povo. Primeiramente, claro, foi no lugar de intercessão. Não tem como eu ir para uma nação sem amar eles no Uhum. lugar de oração e Uhum. intercessão. Então isso foi gerado primeiramente no secreto. E aos poucos o Senhor foi me direcionando a cada passo. Uhum. Uma das coisas que ele me falou que eu iria trabalhar num campo de refugiados com os sudaneses. Porque como eu não teria muito acesso ao centro do Sudão por conta das perseguições e da guerra, ele me levaria para o campo de refugiados e ali eu trabalharia com as pessoas. O público-alvo de início são as mães,
uma das coisas que eu preciso fazer é me capacitar Uhum. em relação a curso de doula, porque é uma das ferramentas que vai me fazer entrar sobre ali no campo de refugiados, ter Uhum. acesso às pessoas. E ali é uma situação bem precária também, não tem essa questão de saúde, de hospital e tudo Uhum. mais. Então seria uma ferramenta de evangelismo também e de prestar socorro e misericórdia e levar o evangelho do Senhor como doula. Então eu me apresentaria como doula, mas ali dentro desse serviço eu iria apresentar o evangelho de uma forma simples e clara, que seria no cotidiano, na minha vida, no caráter. Então, ali eu ia discipular, aos poucos ter acesso às famílias, quem sabe também montar uma sala de oração. Uhum. Então, aos poucos, o Senhor foi me direcionando em cada passo. Então, o que eu sei? Sudão, campo de refugiados e o curso de doula que eu preciso fazer para poder chegar até esse povo. É bem interessante que você falou sobre gerar isso antes no lugar de oração, porque às vezes a nossa ideia é de que a gente só precisa ir e o Senhor disse, então naquele momento você já iria, mas é importante a gente amar esse povo, como você disse, né. Mas eu queria te perguntar se você não ficou com medo, depois de perceber que o Sudão era uma nação perseguida e, assim, que tá no menos antes dos 5 primeiras perseguidos no mundo. Então eu queria saber como foi para você, ver isso, perceber que o Senhor está te enviando para um lugar que é perigoso, mas que onde tem pessoas que precisam ser alcançadas por Ele, pelo Evangelho. De início, eu tive muito medo. Eu lembro que na época quem me acompanhava, me discipulava era a Letícia. E eu ia para a Letícia desesperada. Eu falava: "Letícia, eu nunca escutei falar sobre esse povo. É tão distante, parecia ser um povo muito distante que eu nunca iria conseguir alcançar e que era um projeto só de escola e Uhum, talvez eu nunca iria exercer". Mas por conta do lugar de oração, o Senhor foi gerando o amor dele em mim pelos povos, por uhum, esse povo. Então, aos poucos, o medo não foi se tornando mais aquele medo me paralisando, mas até hoje, quando eu falo do Sudão, quando eu sinto medo, isso me leva diante do Senhor e eu me lembro que Ele é digno. uhum, Então, assim, eu acho que o medo faz parte do homem, aham, tá tudo bem ter medo, mas a partir do momento que a gente tem uma convicção e uma certeza de que aquilo é o Senhor que está enviando, que é uhum, o Senhor que está impulsionando, encorajando e que os povos precisam escutar, eu acho que o medo fica um pouco de escanteio assim uhum, e a vontade de ver o retorno de Cristo se torna mais real, palpável. Então, sim, eu tive uhum, medo, mas hoje é uma coisa que eu trato diante do Senhor. Me assusta também, mas não é o medo que me paralisa. Assim, eu não fico paralisada e falando, eu não vou e tudo mais. Não, eu consigo encontrar força diante do Senhor para vencer esse medo. E uma das frases que tem me sustentado durante esse tempo, é a frase dos moravianos, que fala que digno é o cordeiro de receber a recompensa do seu sacrifício. sim, Então, mano, é o que tá ecoando no meu uhum, coração, desde que eu soube do Sudão, assim. Eu lembro que a maior revelação do caráter e natureza de Deus que eu recebi na Edói foi a dignidade dele. Então, há pouco sempre me pergunto, Senhor, por quê que eu tive esse encontro com a dignidade? Porque se eu não encontrasse o Deus digno, eu nunca iria para as nações. E eu nunca iria pisar num lugar que é perseguido. uhum, Então, por isso que a dignidade dele me encontrou. Porque todos os dias eu sou modelada nesse lugar. E aí isso me impulsiona a ir às nações. uhum, E digno é o cordeiro, né? Então, sim. let's bora. E é só o Espírito, né, para gerar isso, essa coragem e essa convicção, Verdade. dentro da gente. E você falou, né, um pouco sobre que durante o processo você teve um pouco de medo de não ir para frente, de não acontecer, de achar que isso ia só ficar engavetado. E eu queria saber o que que você tem feito desde que você descobriu isso para se preparar mesmo, de que formas o Senhor tem te treinado, em que ou talvez outras escolas que você tenha feito, que outras coisas que você tem feito para se preparar para cumprir isso, né, para colocar o projeto em prática, porque não é só montar um projeto e concluir uma escola, né, e receber um diploma, mas é de fato algo que o Senhor entrega. Então eu queria saber como que está esse processo para você ser preparada para acontecer isso de fato. Cara, uma excelente pergunta, viu? Porque um dos meus medos, depois da EDOI, era que esse projeto ficasse na gaveta. Uhum, E eu nunca aceitei isso,
porque a gente escuta o Senhor compartilha povo, o Senhor compartilha projeto, o Senhor compartilha pessoas. E como que isso vai fazer só parte de uma escola e de algo para ganhar um diploma? Então eu nunca aceitei isso. Uhum. Então a primeira coisa foi aceitar o Sudão. Uhum. Eu vou para Sudão. A convicção maior tem que ser para mim. Uhum. Depois eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. Então, primeiro, eu tive essa convicção. Uhum. Eu vou para o Sudão. O Sudão é o povo que o Senhor quer que um dia eu esteja lá representando ele, evangelizando, falando sobre ele. Então, o primeiro passo, eu ter a convicção Uhum. de que aquele lugar é um lugar que um dia eu irei morar, é um lugar que um dia eu irei apresentar uma equipe, é um lugar que um dia eu irei pisar. Então, ponto 1, convicção. Ponto 2, a intercessão. Sempre, sempre é preciso continuar gerando Sudão no lugar de oração, porque senão se torna distante. Uhum. Senão parece que esfria. Então, o lugar de intercessão aquece. O Senhor continua compartilhando coisas novas sobre o povo, orientações, situações, pessoas, sentimentos, emoções e o amor. Porque Uhum. no lugar de oração, de intercessão, você escuta o coração de Deus e aquilo te encoraja. Eu vou pisar lá, eu vou amar Uhum. aquele povo. Então, passo 2, intercessão. Passo 3, comunicar. Eu acho que não são todos os meus amigos que sabem sobre o Sudão, mas uma boa parte sabe. Então, assim, desde que eu tive a convicção desse projeto, eu finalizei a escola, chamei os meus 2 melhores amigos e falei: eu preciso contar para vocês para onde o Senhor vai me direcionar. E eu quero que vocês façam parte disso. E eu não aceito ser um projeto engavetado. É o Uhum. meu projeto de vida. Então, é sempre bom ter em mente esse compartilhar sobre o Sudão. Eu tô agora em 2026 querendo compartilhar isso com a minha igreja. Uhum. Karen, você vai para o Sudão esse ano? Não, Uhum. não é agora que eu vou para o Sudão, mas eu já preciso gerar e trabalhar para que isso aconteça, Uhum. para que eu já junte ferramentas, para que eu já comunique para a minha igreja, para a igreja ir junto comigo, para que eu levante amigos intercessores, porque eu sei que não é um projeto pequeno, é Uhum. um projeto a longo prazo, é um projeto grande, é um projeto de vida, de dedicação, é um projeto do reino, né? Que aponta o Senhor. Então eu preciso comunicar. Então eu acho que esses são os 3 passos: convicção, oração, intercessão e comunicar às pessoas sobre o projeto. Então é o que eu Uhum. tenho feito. E também a preparação. Esse ano eu também já coloquei como uma das minhas metas de 2026 é fazer o curso de doula. Uhum. Porque já que o Senhor falou que é uma das ferramentas que eu vou entrar lá, então eu preciso me capacitar. Uhum. Então não só tenho doula, tenho inglês, um idioma, é Uhum. muito importante, gente, não vá para as nações sem o idioma. Uhum. Eu me arrependo muito de não ter o inglês. Então, inclusive hoje eu estava vendo um story de uma amiga que começou a aula de inglês por conta da missão, e isso me Incrível. encorajou muito. Uhum. Falei, eu preciso fazer aula de inglês, porque eu não vou conseguir atingir os povos e nem me comunicar com integridade se eu não fazer parte daquela língua. Então, são coisas que eu estou me preparando aos poucos, mas com a convicção e com a certeza e a consciência de que eu preciso fazer. É muito importante isso, né, porque, acredito que essa missão começou a partir do momento que o Senhor te comunicou sobre esse lugar. E você não parou só no lugar da oração, mas também chega um momento que a gente tem que agir, né, e que a gente tem que se preparar crendo na palavra do Senhor, que ele disse que vai acontecer, então vai acontecer. E eu queria que você contasse um pouco sobre, a Angola que você está indo esse ano, porque eu acredito que, não é só porque não é o Sudão que não está dentro dos planos de Deus, mas acredito que seja mais um desses passos do Senhor para te preparar para esse momento, para esse lugar, porque você vai para uma outra nação, vai praticar tudo que você tem aprendido aqui durante esses anos, e eu tenho certeza que também vai ser um ótimo momento de preparo para você, né, para você chegar lá e colocar em prática o projeto da EDOI que o Senhor te entregou. Então fala pra gente um pouco sobre como está sendo esse processo, como foi para você ter essa notícia assim do nada e como está sendo para relacionar com a sua igreja, com a sua família, com a base, como está sendo. Então, tá sendo tudo muito novo, mas uma das minhas maiores certezas para aceitar esse convite foi o próprio Sudão, Uhum. porque a Angola é África, né? Uhum. E eu fiquei imaginando nesse
nessa questão do Senhor estar abrindo as portas da África para Sim. mim, já que o Sudão fica ali. Então eu Uhum. recebi o convite do meu pastor, pastor Vinícius. Ele fez uma viagem missionária para Angola há pouco tempo, no finalzinho do ano. E ele disse bem claro que ele me via em muitas questões lá da África, em muitos trabalhos sociais, com a igreja, enfim, tudo aquilo que estava precisando. Ele via que eu me encaixava naquilo e Uhum. que todos esses anos de preparação já me deu um alvará para Uhum. ir. Karen, você está preparada, você pode ir porque agora você tem tudo, toda a Uhum. capacitação, o Senhor é contigo. Então, o meu pastor me chamou para conversar e ele me fez essa proposta de ir para Angola. Tem toda uma estrutura me esperando, tem uma família pastoral me esperando também. O que eles estão precisando lá não é só dinheiro, não é só uma estrutura muito grande, mas são pessoas. Uhum. E eu lembro do pastor falando que a seara é grande, mas poucos têm Uhum. sido os trabalhadores. Então ele me fez essa proposta. Está sendo tudo muito novo, eu não tenho todas as informações. Uhum. O que eu tenho é o sim do Senhor, é Uhum. a proposta do pastor e o sim do meu coração. Então, aos poucos eu estou entendendo algumas coisas. Eu sei que eu vou trabalhar com crianças. Uhum. Esse projeto lá na Angola atende mais de 600 crianças, atende um grupo também de alfabetização. Eu não sei de que idade até que idade, mas até uns 12 anos de idade. Ensina as crianças por meio de princípios bíblicos. Eu sei também que tem uma questão de abrir um orfanato Uhum. e também de abrir uma base para receber missionários das nações para trabalhar com Angola. Não é uma base de treinamento de Uhum. missionário, é uma base que vai acolher os missionários e esses missionários vão trabalhar lá com as igrejas. Uma das coisas também é trabalho com treinamento, treinamento com a igreja, jovens, adolescentes, adultos, porque nós acreditamos que também a partir de Angola vai sair missionários para as nações. Uhum. Então, está sendo tudo muito rápido. Eu tenho poucas informações. Eu acredito que eu vou ter umas coisas mais sólidas quando eu estiver lá. Uhum. Mas essa me foi a proposta de agora, em março, eu vou ser enviada pela igreja. A Uhum. minha igreja está junto comigo. Eles estão muito animados. Está sendo muito incrível receber esse amor e esse apoio da igreja. E assim também esse amor e esse apoio aqui da nossa casa, da Jocum Sion. Porque, claro que nós queremos os nossos missionários aqui nas nações. Nós não queremos ninguém preso. O nosso bordão é de Sion para as nações. Então, está sendo muito incrível. Tudo muito novo, mas o coração em chamas para fazer o Senhor conhecido entre os povos, entre Angola, entre Luanda, entre Sudão, África, todos os continentes, até que ele venha. Eu acho isso muito interessante, né, porque eu não tinha pensado sobre como isso de fato está sendo uma porta do Senhor se abrindo, tanto para você entrar em Angola, mas também para você seguir com esse projeto, né, que ele te deu e que é a vontade dele para você. E eu queria que você contasse um pouco, assim, se você tem contatos no Sudão, como que você, faz, assim, para continuar, tendo informações de lá, e se você sabe, assim, um pouco sobre como é o ambiente espiritual de lá. Não sei como funciona isso, sobre você conhecer lá, né, mas queria saber se você tem essas informações sobre como você acessa essas informações. Então, um dos meus maiores desafios no projeto da EDOI foi ter informação sobre o Sudão. Porque lá, se você jogar na rede social, a única coisa que você vai achar sobre o Sudão é a respeito de muita guerra. É muita guerra, é muita perseguição, é muita morte. Uhum. Então foi um pouco difícil ter acesso a essas Uhum. informações. Mas a Jocum, ela é global. Então, louvado seja Ponto Deus pela positivo. vida dos nossos missionários, porque assim, tem missionários da Jocum lá no Sudão, tu acredita? E Uhum. aí eu tive um contato com uma irmã nossa de Curitiba. Ela me passou o número de um missionário que está lá no Sudão, basicamente na Uganda ali, mas teve contato com o Uhum. Sudão, trabalha com os sudaneses. E aí ele me deu várias informações, me mandou vídeo, me mandou Nossa, foto, me mandou tempo de adoração. legal. Existe uma igreja ativa no Sudão, Que para a massa. glória de Deus. Então, essas são as poucas informações que eu consigo ter, e também eles trabalham no campo de refugiados, então tem os sudaneses, por conta da guerra, eles fogem, né, para
para nos lugares perto ali por conta do excesso de guerra, mas eu não tenho muita informação. Um dos lugares que me dá um pouco de informação também é o Portas Abertas, Uhum. né? Vira e mexe eu entro ali para saber alguma coisa, mas também não é uma coisa muito atualizada, É. sabe? Mas a rede social ajuda bastante para saber um pouco sobre o Sudão. O que me entristece é que as informações é tudo baseado em guerra, sabe? Esse derramamento de sangue, essas perseguições, infelizmente é o cenário real de lá. Então, já respondendo sobre a realidade espiritual, eu imagino, eu lembro, na verdade, que um dia eu tive uma experiência com Deus orando. Eu estava ali perto da cachoeira. Eu falei para o Senhor que eu queria escutar dele, entender dele sobre o coração dele, sobre aquele lugar. Um dos sentimentos, primeiro, foi essa questão da tristeza por conta da perseguição. Uhum. Toda briga lá em Sudão é por conta de território, por conta da economia e por conta de governo. Então é uma briga política de anos, muitos anos. Muitas pessoas perderam a vida. O Sudão é rico de beleza. Era para ser um pouco mais, mas por conta da guerra o cenário destruiu isso. Mas é uma população rica em cultura. Então, a tristeza do que eu senti do coração de Deus foi por conta dessa perseguição que anula a cultura, que a cultura faz parte do coração de Deus. Deus criou a cultura, Deus criou os povos, Deus criou as cores, o som, a comida, mas por conta do cenário da guerra, aquilo tudo estava sendo silenciado. Então, o maior som que se levanta do Sudão era o som de guerra. Então, eu lembro que eu chorava, Senhor, tem de misericórdia daquele lugar. Eu não aceito essa realidade sobre o Sudão. Eu oro para que o Senhor derrame mesmo alegria, derrame cura, mas eu acredito que por mais que tenha esse som de guerra, eu acredito que tem amigos que estão levantando um som de adoração, sabe? E é isso que traz paz para o meu coração. E eu sei que existe pessoas naquele lugar que, apesar da morte, apesar da perseguição, tem feito o nome do Senhor conhecido. Eu sei que tem jocumeiros naquele lugar que estão apresentando o Senhor, não só jocumeiros, existem outras instituições de missões também lá sobre aquele lugar fazendo o nome do Senhor conhecido. Então, eu sei que existe uma realidade espiritual pesada, apesar de nunca ter pisado lá, mas o Uhum. Senhor compartilha no lugar de Sim, oração e intercessão o coração dele. sim. As nossas salas de oração, uma vez eu liderei a sala de oração e o Senhor falou que ele tinha algo novo e fresco para derramar sobre o Sudão, que um novo som de alegria por meio daquela cultura se levantaria naquele lugar. Então, apesar dessa realidade triste, eu acredito muito em um Uhum. vinho novo sobre o Sudão. Então, eu acho que um renovo, espiritualmente falando, sobre aquele lugar está para acontecer da parte do Senhor, porque até essa questão do envio de missionários, o Senhor Uhum. tem levantado missionários para aquele lugar. Na nossa EDOI passada, um aluno nosso também recebeu o Sudão como Caramba, que legal. destino. Então, assim, é muito lindo ver que o Senhor tem compartilhado o Sudão, apesar da perseguição, apesar de tanta tristeza e guerra, mas existe um som de alegria para ser levantado naquele lugar por meio do louvor do Senhor. Amém. E quase chorei agora, porque é muito ruim, né, a gente ver essas coisas acontecendo e coisas indo contra o que Deus criou, mas ao mesmo tempo o Senhor cria a redenção para elas, né, que é o evangelho, é Jesus, ele É, veio. Então, ele comunica isso com a gente nos contribui, né, nos coloca ali naquele lugar para contribuir com o que ele está fazendo. E é muito, muito bonito ver isso, né? Ver como o Senhor tem construído isso com você e com outras pessoas. Mas uma coisa das que você falou sobre o seu projeto, que talvez fique. Que as pessoas às vezes pensam, né, que você precisa ser muito crente, ou que você precisa passar muito tempo se preparando, ou você precisa ser um pastor para ir em outras nações, mas o Senhor quer te usar como uma doula. E eu acho que são coisas assim, simples, né? Que a gente pode ter ou fazer, que o Senhor vai usar em outros lugares, né? Então eu achei bem interessante essa parte sobre que você falou sobre ir lá como uma doula e enviar o evangelho dessa forma, de uma forma simples e de uma forma como infiltrada, né, digamos assim. Mas eu queria te perguntar também sobre isso, como você pensa
sobre essa questão de ser doula, se você já pensava nisso antes ou se foi algo novo, assim, que o Senhor falou com você, que é exatamente para isso, você vai ser doula exatamente para ir para o Sudão, ou se já era algo que estava no seu coração, como é? O Senhor, ele é incrível, né, porque ele já vê a mega narrativa da história de todo mundo pronta. Uhum, E eu não sabia dessa questão de doula. Eu pouco conhecia a respeito, mas uma das coisas que tinha dentro de mim muito forte era essa questão maternal. uhum, E aí eu fui ligando aos pontos. Eu falei: "Meu Deus, eu amo criança, tenho um instinto maternal muito uhum, forte. Essas crianças de colo me traz vida, me traz alegria. Eu uhum, sempre me conecto muito fácil com as uhum, crianças, principalmente as mães. Eu fui olhando por toda a minha vida, eu sempre fui muito próxima a mães das minhas amigas, sempre muito amiga das mães das minhas amigas, sempre muito amiga, das mães gestantes uhum, ou com criança de colo. E desde muito nova, eu também teve contato com as minhas primas quando tiveram uhum, filhos e tal. Eu sempre ali muito presente, tomando conta de uhum, criança, muito presente. Quando meu irmão nasceu, eu tinha 10 anos, então eu também cuidei do Lucas muito nova. Então eu fui ligando os pontos. Falei, cara, o Senhor já escreveu a minha história para eu uhum, ser doula e eu não sabia. uhum, Quando ele compartilhou isso comigo, eu fui ligando aos pontos sobre essa questão da minha família, eu ser muito presente com as minhas primas, eu ter o contato com meu irmão muito cedo, eu sempre ter essa aproximação com as mães. E aí eu fui ligando os meus gostos do meu dia a dia com aquilo que o Senhor queria que eu me formasse por conta de missão. Então, quando eu fui pesquisando sobre doula, eu me enxergava ali dentro. Eu falei, uau, isso daí comunica comigo. uhum, Eu só preciso de uma capacitação uhum, um pouco melhor, e claro, com todo o estudo, toda a sim, ciência, para que eu possa oferecer algo bom e de uhum, qualidade uhum, para os meus clientes, meus amigos, os meus irmãos, seja lá o que uhum, for, por conta da missão. Mas eu uhum, não conhecia o mundo doula, uhum, tá? Foi algo muito novo, mas eu via que o Senhor já estava gerando há muito uhum, tempo. E eu tenho visto que essa questão da doula tem crescido muito no mundo uhum, em relação a missões. Não só para serviço, ou hospital, ou algo do tipo, parto em casa, mas em relação ao mundo missões. O mundo doula tem crescido muito, uhum, mas por conta de missões, uhum, por conta de fazer o Senhor conhecido. Existem escolas de doula por conta de missões. uhum, Mulheres têm se capacitado, legal. entendido no Senhor, para fazer esse curso, para fazer o Senhor conhecido. Então, uma das coisas que o Senhor me comunicou é que eu teria contato com essa nova geração, Uhum, porque nas minhas mãos viria um bebê que poderia ser flecha para as nações, como enviado dele para uhum, fazer o nome dele conhecido. Então eu falei, meu Deus, que responsabilidade, uhum, porque eu estou trazendo ao mundo uma pessoa que vai fazer o nome do Senhor conhecido. Então isso tem sido incrível ver que a doula em si tem crescido bastante para o avanço do evangelho. uhum, Então, assim, está sendo tudo muito novo também. Eu preciso maturar essa questão uhum. da doula, o conhecimento, o estudo, e ponderar tudo isso por meio do Espírito para ver o que ele vai me apontar. Nossa, mas muito incrível mesmo, porque você vai literalmente estar com a nova geração e É, sendo doula no Sudão, a geração dos sudaneses. Então, é, assim, você vai trabalhar com o novo e vai ser muito mais fácil para pregar o evangelho, né? Porque são novos, então ainda não tem aquilo, outras religiões na cabeça, é. né? E eu queria que você contasse pra gente um pouco de como, assim, foi pra você, no seu relacionamento com o Senhor, eh, gerar mais sobre isso, como o Senhor, eh, falava com você sobre isso, como, assim, você cresceu também no lugar de relacionamento com o Senhor. Talvez não só quando ele falava sobre isso dom, mas quando ele comunicava sobre você e te transformava, né, porque a Edói, ela também trabalha muito do nosso caráter, né. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo do Senhor mudar coisas em você, dele comunicar novas coisas a respeito dele com você, como foi isso? Então, antes de eu receber o Sudão como uma nação e um lugar de intercessão, eu precisei trabalhar o caráter do intercessor, né? Uhum, Eu precisei trabalhar as minhas emoções, eu precisei trabalhar os meus sentimentos, eu precisei confessar pecado, eu uhum, precisei fazer caminho de volta, porque tudo isso
tudo que eu vou oferecer para as nações é preciso vir de um coração puro e de Uhum. mãos limpas, né? A gente prega muito Salmos 24, a gente acredita na realidade de Salmos 24. Então, o que a Edói me ensinou é que antes de eu atingir uma nação, eu Uhum. preciso que o Deus da nação, que é Deus, tá, gente, por favor, Uhum. Yahweh, Uhum. atinja e encontre o meu coração. Então, desde a minha TED, eu tive um encontro muito grande com os atributos de Deus. Uhum. Nossa, foi assim incrível. Eu não sabia da existência dos atributos de Deus. Eu sabia que Deus era Pai, que Deus era Senhor, e bom, eu não Uhum. sabia que tinha como destrinchar quem Deus é. Então, essa realidade de quem Deus é encontrou o meu coração. Então, quando eu ia para diante dele, eu descobria que Deus era santo e que as minhas emoções, o meu coração e todo o meu ser tinha que ser santo. Quando eu ia diante de um Deus que é bom, eu precisava entender que eu também precisava ser bom. Uhum. Porque a gente sabe que a melhor coisa que nós iremos oferecer para as nações é o nosso relacionamento com Deus. Então, se o meu relacionamento com Deus não está bom, o que, que eu tenho para oferecer para as nações? Exato. Eu não tenho nada. Então, o último, não é o último, mas o segundo passo da EDOI é você encontrar a nação. É Uhum. você encontrar o coração de Deus, mas primeiro você precisa ser encontrado por Deus. Então, esse foi o meu processo de Edói. Eu chorei muito na Edói porque o Senhor revelou muitas coisas no meu coração, revelou meu orgulho, revelou a minha altivez, revelou os meus lábios que pregavam muita mentira. Então, ele foi trabalhando aos poucos. A ação do Espírito Santo trouxe muito convencimento. Eu tive que ir diante de pessoas, fazer caminho de volta, me tratar com meu pai, Uhum. receber cura na paternidade. Foi tudo isso um processo interno para depois eu alcançar o coração de Deus e chegar no Sudão ou chegar entre os povos. Porque a Uhum. gente está falando do Sudão porque é algo específico, Uhum. mas eu acredito muito que a oração, a intercessão, ela é para os povos. Sim. É o mundo. Uhum. Então, a gente aqui na nossa casa, a gente tem a prática da Sim. sala de oração. Então, às vezes, a gente ora pela Rússia, mas eu nunca soube que eu amava a Rússia. Uhum. Mas o coração do intercessor, por meio de Deus, recebe Sim. o amor pela Rússia. Hoje eu falo do Sudão porque foi algo específico, Uhum. mas o coração intercessório ama as nações. E isso eu descobri na Edói também. Então, vira e Uhum. mexe, eu vou lá no meu story, boto foto de um globo e coloco, gente, ora pelas nações. Uhum. Gente, ore pelas nações. Gente, interceda pelas nações. Porque isso é gerado, né? Através do relacionamento com Deus e tudo mais. Mas depois que a gente recebe a cura. Sim. Depois que a gente recebe a cura, que nós conseguimos atingir o coração de Deus para liberar essa cura entre as nações. Então, assim, por favor, meus amigos, façam EDOI, tá? Eu indico a EDOI para todo mundo, não é brincadeira. É uma escola real, é uma escola que muda a sua vida, é uma escola que abre os seus olhos a respeito de quem Deus é. E claro, muda o teu caráter, muda a tua cosmovisão sobre o mundo. Eu não consigo pisar no aeroporto, olhar para as nações e não imaginar a volta de Cristo. Mas quem gerou isso em mim foi a EDOI, porque a EDOI abre os nossos olhos sobre os povos, sobre o coração de Deus, sobre o lugar de oração, de intercessão. Então, assim, se você quer ser missionário, faça a dói. Eu acho essa mensagem muito importante, porque a gente precisa saber, né, que são pessoas comuns e pecadoras mesmo que o Senhor usa, É, transforma e envia. Somos nós que Ele escolhe para participar de tudo que Ele está fazendo entre os povos e entre as nações que apressam a vinda dele, né? Então, eu queria te agradecer, Karen, por esse tempo. Obrigada por participar e por compartilhar daquilo que o Senhor fez com você e está fazendo, e vai fazer muito mais. amém. E obrigada por abrir o seu coração e contar tudo que ele tem gerado com você e tudo que está acontecendo. Se vocês quiserem acompanhar mais, é só seguir Karen no Instagram, que ela vai para Angola em março Sim! e já está começando tudo isso que o Senhor tem gerado no coração dela. Então, obrigada, Karen. Gente, eu que agradeço. Lulu, muito obrigada. Foi um prazer sentar aqui, fazer esse bate-papo, expor um pouco sobre aquilo que o Senhor tem falado comigo, contar os meus próximos passos. Uhum. Eu, por meio desse podcast, eu estou findando meu tempo com Uhum. a Jocum Sion, mas as portas das nações estão se abrindo. Sim. Então, é o que eu tenho falado para todo mundo. Vejo você em algum lugar dessa nação, vejo você aí que está assistindo também em algum lugar das nações
Então é isso, muito obrigada, esteja orando por mim, qualquer novidades eu vou colocar no meu Instagram, sempre vou falar um pouco sobre o trabalho do reino, sobre o amor às nações, sobre o amor ao retorno de Cristo, sobre amor aos atributos, porque na verdade esse é o convite do Senhor para as nossas vidas. Uhum. Então é isso, muito obrigada, um prazer todo meu. Obrigada por assistir, gente. Espero que você tenha gostado desse episódio. Curte, deixe seu like, envia para um amigo e até o próximo episódio.